Bueno, yo primero que todo quisiera pedir excusas por no ser capaz de hablar ni siquiera en portuñol. Voy a hacerlo de manera lenta y tratando de ser claro. Voy a hablar 10, 15 minutos. Estoy muy interesado en los comentarios que los colegas me puedan hacer y ustedes mismos en el público. Y no solamente muy interesado, muy honrado y muy reconocido por la presencia de mis colegas, en particular por el profesor Faría. Cuando yo hice este texto hace 20 años, los textos del profesor Faría para mí fueron una inspiración muy, muy importante y me siento realmente conmovido de que él esté aquí en esta mesa, y lo mismo quiero agradecer al profesor Jean-Paul, al profesor Rolando y desde luego a la profesora Luciana. Quiero poner un poco en contexto este libro. Este libro fue publicado inicialmente como tesis de doctorado en una universidad en Bélgica. Yo empecé con esta idea de la eficacia simbólica cuando estaba en Colombia, antes de ir a hacer el doctorado, y en un momento en el que había un presidente en Colombia que se llamaba Julio César Turbay Ayala. No sé si algunos han oído mencionar a ese presidente. En Colombia, en esa época, había una especie de híbrido entre régimen militar y régimen civil. Colombia casi no tuvo regímenes militares, pero en la práctica lo que había era un régimen civil que escondía las funciones y la operatividad de un régimen militar. Colombia, a diferencia de otros países que tuvieron un régimen militar, siempre veía con orgullo y con buenos ojos las formas democráticas. Cuando yo estudiaba Derecho en la universidad, los profesores de Derecho Constitucional me decían, o nos decían a los estudiantes, que Colombia era una excepción en el continente, era uno de los pocos países democráticos que nunca caía en los horrores que caían los países del Cono Sur, incluido desde luego a Brasil, con los regímenes militares, y que debíamos vivir orgullosos de esas formas democráticas. Y digamos, a mí me suscitaba dudas esa afirmación, y desde luego, digamos, este libro es un poco un intento por mostrar la falsedad de esas afirmaciones. Colombia además tuvo el problema de que ese régimen híbrido entre los militares y los civiles desacreditó mucho la democracia e hizo muy difícil que los movimientos sociales creyeran en el sistema democrático y en los derechos. En otros países del continente los demócratas se unieron contra los militares. En Colombia, la izquierda y los movimientos sociales siempre quisieron un cambio social, pero en contra de la democracia, y eso fue un problema muy grande para Colombia. El libro se publicó en el 94 y desde entonces, y digamos unos pocos años después, yo quise hacer una segunda versión, pero solo hace año y medio me dediqué a hacerla, al revisar esa primera edición encontré muchas sorpresas, algunas positivas y muchas muy negativas. 20 años es mucho en la vida de un profesor, de alguien que intenta analizar un país, pero es muy poco en la vida de una sociedad. Digamos, buena parte de los problemas que yo encontré tenían que ver con dos cosas. Uno, con que el país había cambiado mucho, y no solamente Colombia, sino todos los países de América Latina y en general todo el mundo, y en particular había cambiado la percepción del derecho y del sistema jurídico y de los derechos. Los nuevos movimientos sociales, sobre todo el movimiento feminista, el movimiento indígena, el movimiento negro, empezaron a ver en los derechos, en el derecho y en las instituciones y en las luchas jurídicas estrategias interesantes, adecuadas y muchas veces útiles además.
Entonces hubo muchos cambios en la realidad que justificaban una modificación del texto inicial. También hubo cambios personales. Digamos, cuando yo empecé a hacer la edición del primer libro, solo les doy un detalle, no había internet, y eso cambia todo. Había que hacer investigaciones por archivos, yo estaba entre Francia y Bélgica, y entonces lo fundamental de la literatura que yo utilicé era la literatura francesa y la literatura europea, y después cuando empecé a trabajar en los Estados Unidos me di cuenta de todo lo que faltaba. En segundo lugar, digamos, el texto inicial tenía el lenguaje propio de una tesis de doctorado, y no solamente de una tesis de doctorado, sino de una tesis de doctorado hecha en la Academia Francesa de los años 80, 70, en ese tipo de lenguaje y de manera de hablar. Yo hice un esfuerzo muy grande en este texto, en este libro, por hacer un lenguaje más ordinario, en el sentido de ser un lenguaje más accesible a todos los públicos, y un lenguaje, digamos, más claro. Cuando estábamos conversando hoy en el almuerzo decíamos que la claridad, decía Ortega y Gasset, un filósofo español, es la cortesía del escritor. Y yo me he tomado en serio esa consigna y he hecho todo lo posible porque el texto tenga un lenguaje que no sea especializado. Eso en cuanto, digamos, a los antecedentes. En cuanto al contenido, la idea de la eficacia simbólica era la de mostrar que el derecho no solamente estaba hecho para conseguir los objetivos explícitos que estaban en sus normas, sino que el derecho estaba muchas veces hecho, y a veces sobre todo hecho, para conseguir otros objetivos. La idea era entonces que el derecho tenía dos caras, y por eso la carátula del derecho tiene esta imagen del dios Jano, que tiene dos caras. Esas dos caras son, una cara, el derecho es un discurso instrumental dirigido a la acción, a través de incentivos positivos y negativos, pero el derecho también es un discurso simbólico dirigido a las imágenes o a las representaciones sociales. Y esta segunda manera de operar del derecho muchas veces es opaca, muchas veces es la función esencial del derecho. El hecho es que el derecho es un discurso complejo y muchas veces las dos cosas se combinan. Yo me dedico fundamentalmente en este libro a analizar esa segunda manera de operar del derecho, no como discurso instrumental dirigido a la acción, sino como discurso simbólico y político dirigido a las imágenes o a las representaciones que tiene el derecho, que son representaciones políticas, la justicia, el orden, los derechos, la igualdad, la dignidad, etcétera, etcétera. Y en esa tarea de luchar por fijar el contenido de las representaciones, pues el derecho representa un campo de lucha en donde muchas fuerzas sociales y muchos actores participan, cada uno intentando fijar el sentido de los textos en un punto que le conviene. El texto inicial, el libro inicial, tenía un énfasis muy fuerte en el resultado de esa lucha en términos de dominación política. Es decir, esa lucha conducía fundamentalmente a beneficiar al poder político y al Estado fundamentalmente, que lograba inculcar en los ciudadanos un tipo de representación favorable a sus intereses. En eso ha cambiado mucho el derecho en los últimos 20 años y cada vez es más evidente que los movimientos sociales, los actores sociales e inclusive algunas partes del Estado, como a veces lo hacen los tribunales constitucionales, logran inculcar representaciones del derecho e imágenes del derecho que son progresistas y que son, digamos, favorables a la ciudadanía y a los movimientos sociales. Entonces, digamos, si la primera edición ponía un énfasis
en el derecho como un instrumento de dominación. La segunda es más cautelosa y lo que intenta es mostrar que esa función dominadora puede ser en algunos casos dominante, pero no siempre es dominante, y en otros casos inclusive esa función dominadora cede frente a otra función progresista o emancipatoria, si ustedes quieren, aunque el término de emancipación social me parece un término problemático, y yo lo explico en el libro. Y entonces hay un cuadro en alguna parte de este libro, si yo lo encuentro. En el derecho hay dos tipos hay dos dimensiones que pueden analizarse en términos de eficacia simbólica. Una dimensión, digamos, de emancipatoria o progresista, si ustedes quieren, aunque todos estos términos son problemáticos, y una dimensión conservadora. Digamos, políticamente esto podría ser izquierda y derecha. Y de otra parte, uno puede analizar una dimensión institucional o una dimensión social. Si uno analiza estas dos dimensiones, encontrará un tipo de práctica simbólica o de eficacia simbólica de tipo progresista e institucional. Un ejemplo de eso es lo que hacen algunos tribunales constitucionales, en particular el Tribunal Constitucional colombiano ha sido muy progresista sobre todo durante los 10 primeros años de su creación, y ha protegido a las comunidades, a los indígenas, a las mujeres, etcétera. Hubo una jurisprudencia muy progresista ahí. Hoy en día hay algunos, en Brasil uno podría hablar de los jueces que protegen a los campesinos y que protegen la tierra de los campesinos, y hay muchos ejemplos así. El caso opuesto es una visión, o más que el caso opuesto, el caso institucional opuesto es jueces constitucionales o jueces de cualquier tipo, que lo que hacen es producir una jurisprudencia conservadora que protege las instituciones en contra de los derechos de las personas, etc. Desde el punto de vista social, uno tiene visiones progresistas del derecho, movimientos sociales de izquierda, sindicatos, indígenas, comunidades negras, comunidades, el movimiento gay, por ejemplo, y otros muchos que defienden visiones progresistas del derecho y que utilizan simbólicamente el derecho para eso. Pero también sucede lo contrario, y cada vez con mayor importancia. Cada vez es más evidente que los movimientos sociales de derecha han aprendido a utilizar las mismas armas que utilizan los movimientos sociales de izquierda. En los Estados Unidos, los movimientos que luchan por la difusión de las armas o por la mantenencia de las armas en los hogares, o movimientos católicos que luchan para penalizar el aborto, o movimientos de derecha que luchan por prohibir las drogas. Eso también es cada vez más evidente. Una fuente de inspiración muy importante para esta metáfora bifronte del dios Jano es un texto clásico que se publicó en los Estados Unidos en 1974, que se llama The Politics of Law, o The Politics of Right, de Stuart Sheingold, que es un libro muy corto, pero a mi manera de ver muy, muy bello y muy bien hecho, que fue escrito durante el Civil Rights Movement, el movimiento de los derechos civiles en los Estados Unidos, con la idea de mostrar que la lucha por los derechos tenía dos caras. Una cara mítica, que era la capacidad de los derechos para hacer que la gente creyera en el derecho y, digamos, se acogiera a la Constitución y a los derechos y a la institucionalidad, pero una cara política en donde la gente podía ver los derechos también como instrumentos de emancipación. Y es un poco lo que está al final del libro, y con esto quiero terminar, a ver si encuentro este cuadro. Un poco un resumen de las potencialidades o de la fuerza política del derecho. Y es que el derecho el derecho juega con los grandes valores de la sociedad. Esta mañana hablábamos de Luhmann, podría aludir a Luhmann. Luhmann sostiene que el derecho es como
es como un ordenamiento jurídico, como un sistema que tiene unas entradas y unas salidas. Y Luhmann llama el polo de las entradas la frontera del pasado del sistema jurídico y el polo de las salidas la frontera del futuro del sistema jurídico. La frontera del pasado del sistema es la seguridad jurídica, es decir, los textos, las leyes, las constituciones. Ese polo del pasado del derecho está empeñado fundamentalmente en proteger la predecibilidad del sistema, que el sistema sea predecible. Unas entradas y unas salidas, unos inputs y unos outputs. Esta frontera es la que protege la seguridad jurídica, que es la frontera de la dogmática jurídica, que es lo que se hace en las facultades de Derecho. Y esta frontera, que es la del futuro, es la que relaciona esos textos producidos en el input con la realidad, es lo que hacen los jueces, y esa frontera está, digamos, el valor fundamental de esta frontera es la adaptación, si esta es la seguridad jurídica, esta es la adaptación o la justicia, es decir, que esos textos que fueron promulgados se adapten. Pues bien, digamos, este cuadro es algo similar, y lo que muestra es que los dos grandes valores del derecho son la esperanza y la dependencia, o mejor, en este esquema, la dependencia y la esperanza. La dependencia por el lado de la seguridad, por el lado de la seguridad jurídica, es decir, la atadura. El derecho representa una atadura, es decir, un encadenamiento de los individuos con relación a las instituciones. Pero el derecho también representa una esperanza de justicia, de adaptación, de paz, etc. Ambos polos tienen una enorme movilidad del sentido. Miren, por ejemplo, lo que sucede con la justicia. La justicia es un término ambivalente. La justicia puede significar, en muchos casos, un remedio contra la movilización social o un remedio contra la como se dice aquí, contra la rebeldía. Los políticos muchas veces, para aplacar, para mantener pacífica a la población, lo que hacen es producir esperanza. Las cosas van a cambiar, tendremos un futuro mejor, en unos años la situación de las personas va a mejorar, etcétera, etcétera. La justicia muchas veces es un remedio contra la rebeldía, una manera de apaciguar los impulsos sociales. Pero la esperanza también puede ser un remedio contra la inacción o la pasividad. Tocqueville mostró cómo en Francia la Revolución Francesa ocurrió cuando la población vio que las posibilidades de mejoría eran posibles. Eso es en contra del manifiesto comunista que dice que la revolución solamente tendrá lugar cuando el pueblo solo tenga para perder sus cadenas. Tocqueville dijo, no, las revoluciones se hacen sobre todo cuando la gente ve una luz de esperanza. Entonces la esperanza tiene esos dos lados, la esperanza y la justicia tienen esos dos lados. Estoy solo tomando un ejemplo. Y lo mismo la dependencia. La dependencia puede ser vista como sometimiento o como compromiso. Si es como sometimiento, es un remedio contra el desafuero, contra la libertad total, y si es como compromiso, puede ser un remedio contra el aislamiento de los individuos con relación a la sociedad. Todo esto para mostrar, y con esto termino, que el derecho, la lucha por el derecho es desde luego lo que dijo Jhering, pero es algo más, es una lucha política, es una lucha por el sentido del derecho, es una lucha por el significado del derecho. Eso se puede mirar de dos maneras, se puede mirar desde la dogmática jurídica, y entonces ahí están todas las teorías de interpretación que ustedes conocen, pero se puede mirar también como un fenómeno político, y es así como yo lo miro, desde la sociología, como un fenómeno político, que puede conducir a la dominación o puede conducir a la emancipación, o digamos a la liberación, y todo esto depende de estudios empíricos y de análisis empíricos que en cada uno de nuestros países deben hacerse. Gracias.
Eu gostaria de lembrar que eu conheci o professor Maurício no inverno de 1983, em Madison, num horário de almoço, eu me lembro bem disso, em que eu saía do prédio da Faculdade de Direito da Universidade de Wisconsin, com o Trubeck, David Trubeck, com o Galanter e com o Boaventura Santos, quando o Maurício estava chegando para um pequeno estágio. Naquele momento, curiosamente, eu vinha nos Estados Unidos escrevendo um texto que, de certo modo, guarda uma forte relação com a tese do Maurício. A tese do Maurício se chama Eficácia Simbólica do Direito. Naquele momento, nos Estados Unidos, em 1983, eu estava escrevendo esse texto, A Eficácia Jurídica e a Violência Simbólica. A motivação do Maurício vai dentro das linhas, não é, da, vamos dizer, questão democrática da América Latina e a ação dos movimentos sociais, a mobilização e as lutas dos movimentos sociais. No meu caso específico, naquele momento, a minha preocupação era outra. A minha preocupação era fundamentalmente com a utilização de uma série de conceitos tópicos, a utilização de uma série de conceitos deliberadamente indeterminados como instrumento de justificativa dos projetos de desenvolvimento econômico do regime militar no Brasil. Basicamente, enquanto a tese do Maurício, num determinado momento, é muito grata a Bourdieu, meu trabalho sobre violência simbólica, embora haja uma forte presença do Bourdieu, era muito atrelado naquele momento a um autor americano que era o Murray Edelman, que era professor exatamente, havia sido professor exatamente na universidade onde nós estávamos. E nesse sentido, qual foi, não é, a minha preocupação? A minha preocupação foi exatamente tentar entender como, num determinado momento do regime militar, nós tivemos um período em que, se por um lado, do ponto de vista político, havia uma total cessação de direitos, por outro lado, do ponto de vista da opinião pública, havia uma certa euforia, e do ponto de vista econômico, havia um crescimento num ritmo tão acentuado, tão forte, que, de certo modo, gerava para um observador estrangeiro uma certa esquizofrenia. Quer dizer, um país que, de um lado, não tem liberdade pública alguma, mas, de outro lado, tem euforia, apoio da opinião pública a um crescimento econômico muito acelerado. Naquele momento é que eu comecei, então, a buscar exatamente essa preocupação de discutir o que é a violência simbólica dentro de um objetivo, dentro de uma, vamos dizer, de um fio condutor das minhas atividades acadêmicas que caminhava no sentido de, vamos dizer, chamar muito a atenção das ambivalências do direito, da maneira como é que o direito muitas vezes recorre a certos conceitos como forma de persuasão, como forma de atração. A ideia, no fundo, era trabalhar um pouquinho tudo aquilo que o Maurício estuda no trabalho dele, não é? Mas a minha ideia era tentar usar os expedientes do direito, tentar desmascarar os expedientes do direito. Curiosamente, embora haja uma diferença de 10 anos entre o livro dele e o meu é mais antigo, há pelo menos 3 ou 4 pontos que são fundamentais para a gente entender a atualidade do trabalho do Maurício aqui no Brasil. Quando ele usa, não é? Quando ele vai, principalmente no capítulo final, Dominação e Emancipação Social, a espada de dois fios, em que ele mostra a utilização dos conceitos jurídicos, a utilização do direito como uma forma de enganação. Eu diria que nós temos alguns exemplos aqui, talvez o exemplo mais interessante seja aquele texto do professor Vanderlei Guilherme dos Santos, no capítulo 5º de Cidadania e Justiça, quando ele procura mostrar onde é que estava, vamos dizer, uma das grandes manhas, dos grandes expedientes do varguismo, que era conceder direitos sociais com uma mão e com a outra mão, a pretexto de regulamentar o exercício daqueles direitos sociais, esvaziar aqueles direitos sociais concedidos. Esse texto do Vanderlei, a meu ver, é um dos textos mais importantes, não é? E é precursor desse tipo de preocupação do Maurício e meu com a relação à violência simbólica. Uma segunda preocupação que a gente percebe no texto do Maurício, em outros textos que eu conheço dele, está muito atrelada à leitura que nós podemos fazer dos movimentos sociais. Eu sou de uma geração, o professor Zé Reinaldo já deve ter me ouvido falar disso, em que, num primeiro momento, nós tínhamos uma ideia de que esses movimentos sociais seriam sujeitos que poderiam mudar a história e passaram a ser bastante valorizados no âmbito das ciências sociais. Foram demais valorizados, foram valorizados excessivamente, até um momento em que alguns de nós,
descobrimos que alguns desses movimentos sociais ou perderam sentido, ou se aburguesaram, ou se descaracterizaram, ou por decidirem sob a forma de consenso, não sabiam que lidar com o dissenso e rachavam. Nesse momento, não é, há uma série de, vamos dizer, impasses e autocríticas no estudo dos movimentos sociais, e isso vai resultar num texto que eu acho bastante significativo lembrar, um texto clássico da Ruth Cardoso e da Eunice Duran, publicado na Revista Brasileira de Ciências Sociais, em que as duas, a Ruth e a Eunice, fazem uma espécie de advertência para os cientistas sociais no sentido de olhar com maior cuidado os movimentos sociais. Curiosamente, relendo o texto do Maurício para essa exposição, eu vejo que também ele, num determinado momento, toca nessa questão, principalmente quando faz essa distinção entre, digamos, uma certa tendência de, na América Latina, nós olharmos com categorias marxistas o direito e, por tabela, desprezar o direito, enquanto, numa visão mais anglo-saxônica, nós valorizamos demais as conquistas de direitos. A terceira questão, não é, que eu chamaria, a terceira questão que eu chamaria a atenção a partir das exposições dos textos do Maurício, diz respeito ao cuidado que ele tem ao estudar a sociologia do direito na América Latina, ao estudar principalmente a questão da violência simbólica, a questão da justiça e das diferentes interpretações dos diferentes momentos históricos latino-americanos, é o cuidado que o Maurício tem em chamar a atenção para a possibilidade de mudança radical no entendimento de alguns conceitos. Eu chamo muito a atenção de vocês para o conceito de pluralismo jurídico. Na época em que eu estava fazendo esse trabalho, eficácia jurídica, violência simbólica, eu me lembro que do outro lado do corredor, no prédio da Universidade do Wisconsin, estava o Boaventura Santos, escrevendo um dos seus textos talvez mais importantes, que era sobre a produção do poder social, alguma coisa nesse sentido. E ele trabalhava o tempo todo com uma grande perspectiva de, vamos dizer, identificar nos movimentos sociais a possibilidade de um direito emergente, de um direito transgressor, algo que mais à frente o Roberto Lira faria na Universidade de Brasília com o movimento Direito Achado na Rua. Durante pelo menos 20 ou 30 anos, eu acompanhei, inclusive, na Universidade de Los Andes, em Bogotá, com o próprio Maurício, já faz algum tempo, uns 15 anos atrás, 20 anos atrás, uma série de discussões relativas ao conceito de pluralismo jurídico, sempre voltado com uma marca mais à esquerda. E nos últimos anos, pelo menos nos últimos 15 anos do Brasil, um pouco menos, este conceito, notadamente depois da entrada no Brasil dos textos de Teubner ou dos textos dos herdeiros do Luhmann, o conceito de pluralismo perdeu a sua carga ideológica, se tornou um conceito funcional e hoje é uma coisa bastante importante, muito significativa. Os textos, até mais ou menos 1990, 1995, de sociólogos do direito no Brasil, trabalham o conceito de pluralismo dentro de uma ideia de contestação à ordem burguesa, à ordem jurídica burguesa. De 1995, 2000 para cá, a influência da teoria dos sistemas vai funcionalizar fundamentalmente essa questão relativa ao conceito de pluralismo. Ou seja, o Estado procurando abrir-se para uma economia globalizada, o Estado incapaz de dar conta da crescente complexidade dos conflitos, vai, de certo modo, caminhando numa linha de uma desjuridificação, estimulando processos autorregulatórios, mas controlando, digamos, algumas dessas possibilidades de autorregulação e trabalhando com aquilo que nós chamamos hoje de múltiplas camadas jurídicas dentro de um viés extremamente pluralista. O que é significativo nesse texto, o que é significativo nesse debate, é, primeiro, a possibilidade da gente comparar dois textos de autores latino-americanos, o Maurício com uma formação mais europeia na Bélgica e na França, eu com uma formação mais americana, ainda que nos tenhamos encontrado na mesma universidade onde trabalhamos, que foi o Wisconsin. E é muito interessante a gente pensar também que essa questão da violência simbólica, que talvez possa parecer datada para vocês, muitos de vocês são muito jovens, e isso possa parecer datado, eu diria que, para mim, não é datado. E isto pode, de alguma maneira, ser justificado, principalmente quando nós olhamos algumas questões que são fundamentais. Uma dessas questões fundamentais é a tensão eficácia e governabilidade. Essa tensão entre eficácia macroeconômica e governabilidade e transição democrática, não é, para um regime mais legítimo, em algum momento nós vamos perceber que os estudos de violência simbólica no direito, que tentam desconstruir certos discursos, os trabalhos que tentam desconstruir certos discursos, podem chamar a atenção para algumas questões que são fundamentais. A primeira questão é o preâmbulo do ato institucional número 5.
O ato institucional número 5 é talvez um dos textos mais importantes para quem estuda direito público e constitucional, ou deveria ser. A minha geração foi fortemente marcada pelo ato 5, mas a minha geração não foi capaz de ler o preâmbulo do ato 5, que é nada mais, nada menos do que uma síntese de um pensamento autoritário de Carl Schmitt. É quando a ditadura, num determinado momento, a ditadura militar, ali na altura do dia 13 de dezembro de 68, vai dizer basicamente o seguinte: nós derrubamos o regime anterior a partir de um valor negativo, que era o combate ao comunismo. Derrubado o comunismo, nós temos um valor positivo, que é o desenvolvimento. E, para isso, nós criamos a possibilidade de uma nova ordem jurídica. Mas não faz sentido que a gente crie uma nova ordem jurídica, a oposição e os movimentos sociais utilizem essa ordem jurídica para nos sabotar. E, a partir daí, vem a ideia de se transformar o direito num instrumento de desenvolvimento na perspectiva de uma imposição goela abaixo da sociedade, de um projeto de crescimento econômico acelerado, onde a imposição jurídica valeria para a sociedade, mas não para os produtores de direito. Ou seja, o regime militar ficaria acima de qualquer direito. Ele teria a prerrogativa de editar o direito, mas ele não se submeteria ao direito que ele criou. A minha preocupação nesse texto começou exatamente em tentar entender essa lógica do regime militar e acabei, a partir daí, desenvolvendo esse trabalho que me custou uma série de dores de cabeça. Fui acusado de ser comunista na USP. E, num certo momento, ao buscar hoje esse texto na minha biblioteca, eu chamei a atenção, eu comecei a perceber um pouco como é que eu poderia fazer uma síntese muito rápida entre o que o Maurício escreveu e o que eu escrevi, e eu gostaria de chamar a atenção para 3 exemplos que eu procurei lá atrás desenvolver dentro de uma análise mais crítica do que vem a ser a violência simbólica. Eu me lembro que, na época, isso deu uma enorme confusão, mas foi um texto que eu recolhi, está sendo gravado, mas de qualquer maneira está escrito na tese, é uma tese para professor titular, publicada pela própria USP. Era um texto do Bradesco. O Bradesco, todas as vezes em que promovia um funcionário a um cargo intermediário, exigia que o seu funcionário preenchesse de próprio punho uma declaração de princípios. Esse papel era um papel que tinha o logotipo do Bradesco e uma imagem metafórica de um burrinho de carga. E aí vinha, então, a análise em que eu procurava, de certo modo, chamar a atenção para o que é a violência simbólica no direito ou nas teorias motivacionais das grandes empresas. Vejam, por exemplo, o texto era: eu, fulano de tal, prometo solene e fielmente, com otimismo e entusiasmo, que seguirei e defenderei os princípios que a seguir declaro. Primeiro, amar o Brasil, dedicando-me integralmente a ele e trabalhando sempre mais e melhor, até onde minhas forças permitirem. Segundo, colocar os interesses públicos, os do banco e demais organizações Bradesco, acima dos meus próprios interesses. Terceiro, dentro da convicção de que só o trabalho produz riquezas, prometo agir com plena dedicação, com todo o meu amor, disciplina e justa humildade. Mais para frente, com mais sincero sentimento de amor à pátria, e inspirado sempre nos princípios cristãos, prometo colaborar para a formação de um Brasil melhor, sempre através das fundações mantidas pelo banco e associados, educando, alimentando, curando, vestindo, formando melhores técnicos e promovendo oportunidades aos brasileiros desafortunados. No meio de todo esse discurso motivacional, vinha o item 7. Prometo responder moral e materialmente pelos eventuais e involuntários erros que vier a cometer. Mais à frente vinha uma segunda, não é a questão que eu também procurei examinar. São, digamos, aqui desta casa, mas na Rua Itapeva, não direito, a área de administração de empresas da EASP na época. Não é certos textos que eram distribuídos aos alunos, e um deles dizia: um dos primeiros requisitos para um indivíduo que queira carregar lingotes como ocupação regular é ser tão estúpido e flegmático que mais se assemelhe em sua constituição mental a um boi. Um homem de reações vivas e inteligente é, por isso mesmo, inteiramente impróprio para a tarefa tão monótona. É tão rude que a palavra percentagem não tem nenhuma significação para ele e, por conseguinte, deve ser treinado por um homem mais inteligente no hábito de trabalhar de acordo com as leis de uma administração científica para que possa ser bem-sucedido.
para com os operários, observai sempre uma atitude de polidez e de benevolência. Procurai estudá-los em sua conduta, seu caráter, suas aptidões e seu trabalho e seus interesses pessoais. Por hábil comando, obtém-se não somente a disciplina, podendo ainda a dedicação atingir em circunstâncias difíceis ou perigosas até a abnegação, o sacrifício de si mesmo. Eu terminava essa discussão sobre violência simbólica, depois de fazer críticas e estudar o preâmbulo do Ato 5, estudar os projetos de desenvolvimento na América Latina nos regimes militares, estudar toda essa tentativa de manipulação do direito dentro de uma perspectiva de violência simbólica, eu procurei, num determinado momento, terminar de uma maneira metafórica. E o texto com o qual eu terminei, e que me custou quase a minha carreira na USP, é este aqui. A pirâmide oligárquica tinha no topo uma aristocracia de fazendeiros, industriais, banqueiros e comerciantes, cheios de alianças e casamentos entre si. Eles eram os possuidores, os proprietários, os donos, os senhores de tudo na cidade, inclusive de suas forças morais, o pensamento, a opinião, o jornal e o púlpito. Eram os titulares dos cargos públicos preenchidos nas eleições a bico de pena, ou se dividiam esse poder com elementos de outras camadas, consentiam na sua meia existência, movendo-os como títeres ou os absorvendo por matrimônios tramados nas sacristias, e que davam cada vez mais às incasáveis. Eles eram cegamente apoiados pelo senhor bispo, pela padraria da cidade, pelas irmãs de caridade, pelos freires, pelas irmandades, pelos colégios religiosos, pelos vigários dos distritos que introduziam Deus Nosso Senhor na jogada e em seu nome mantinham o rebanho em estado de curiosidade, admiração e devoção pelos emires. A casta senhorial era fidelíssima ao clero que lhe era fiel. Era praticante, comungante, catecismante, e sua piedade mostrava-se ostensivamente em instituições de assistência, platônicas, claro, e de educação. Abaixo do establishment e concordantes obrigatórios com ele, vinham os dependentes dos cumes da classe média, os das profissões liberais que aspiravam à subida, dos empregados nos bancos, indústria, comércio e lavoura. Depois, e com todas as gradações, as camadas manuais mantidas no respeito, na gratidão e mesmo num sentimento de culpa e inferioridade pelas instituições de benemerência e caridade, pela religião ministrada em gota a gota, contínuo, por via endovenosa. Quando era por bem. Agora, se fosse por mal, havia o delegado, a polícia e todo o aparato de força do Estado. O banho de uma boa surra de borracha nunca fez mal a ninguém. E que fizesse. Esse texto é um texto tirado do Galo das Trevas, do Nava, não é? Do Pedro Nava, e que, de certo modo, tentava exatamente mostrar, meu trabalho tentava mostrar exatamente, a partir dos estudos de violência simbólica, ou dos textos do Edelman, não é? Sobre o uso da violência simbólica na política, como é que através do direito nós podíamos, de certo modo, vamos dizer, ocultar, criar uma cortina de fumaça para uma sociedade tão estratificada como essa. Eu acho que a possibilidade que a GV cria, trazendo o Maurício, vai exatamente no sentido de permitir esse diálogo de dois trabalhos que, de certo modo, lidam com o mesmo tema, têm 10 anos de diferença, mas partem de um mesmo continente, partem de um mesmo perfil de problemas. Eu acho que é isso. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Queria inicialmente agradecer o convite do professor José Reinaldo Lima Lopes para participar dessa mesa e dizer da minha enorme honra e satisfação de ter a possibilidade de debater essa segunda edição e de poder pessoalmente também conhecer o professor Maurício Garcia. Muita honra estar aqui ao lado também de intelectuais também de altíssimo nível, o professor Faria, Orlando, Luciana Gross, queridos amigos da FGV, que eu não vejo já há algum tempo. Eu sou um pouco mais antigo que muitos de vocês, eu sou do tempo que a Direito FGV chamava EDESP, então faz algum tempo. Eu não vou aqui fazer comentários de natureza mais teórica. Eu acho que a exposição do professor Faria e o que os outros colegas vão falar aqui na mesa são mais qualificados do que a minha fala para abordar os aspectos teóricos.
Mas eu gostaria de dizer que algumas reflexões me pareceram muito instigantes a partir da leitura dessa segunda edição do livro do professor Maurício Garcia. E, é claro, há muitos aspectos, o livro é muito rico, é um livro que nem precisaria dizer de uma elegância, de uma sofisticação, de um texto extraordinário, muito inspirador para toda uma agenda de reflexão da sociologia do direito na América Latina. E, diante da riqueza do livro, eu vou, nesse curto espaço de tempo, apenas elaborar um comentário sobre um aspecto muito específico, mais ligado a uma reflexão sobre a agenda da pesquisa em direito, especialmente a agenda de pesquisa sobre as decisões do Tribunal Constitucional. E acho que, nesse sentido, seria muito interessante ouvir também a reação do professor Maurício Garcia a partir não só da sua reflexão acadêmica, mas da sua experiência como magistrado auxiliar no Tribunal Constitucional. Eu queria também pedir desculpas, porque também o meu portunhol também é horrível, também por falar em português, eu peço desculpas ao professor. Mas uma das coisas mais interessantes que eu pude perceber no livro do professor Maurício Garcia é que há uma hipótese muito interessante no plano teórico, que eu não vou aqui aprofundar, vou apenas trabalhar os desdobramentos mais metodológicos para a pesquisa, de que uma boa teoria dogmática, uma teoria dogmática adequada, precisa estar relacionada a uma boa teoria sociológica do direito. Assim, em uma das páginas dessa afirmação, essa é uma tese muito interessante que é desenvolvida. E uma boa teoria, por sua vez, uma boa teoria sociológica do direito, exige pelo menos duas posturas do intelectual, do pesquisador. Em primeiro lugar, afirma o professor Maurício Garcia, é preciso ter uma desconfiança em relação à importação de teorias, de métodos analíticos e estar atento àquilo que o Peter Evans chamou de institutional monocropping, esse monocultivo institucional, né, que é o que nos alerta para toda uma agenda que existe hoje no Brasil, que inclusive está inspirando boa parte de trabalhos empíricos em direito, que é o institucionalismo. Né? Como a advertência do Peter Evans serve para nós estarmos, digamos, atentos em relação a como a pesquisa em direito empírica é pautada pelo institucionalismo, pelo neo-institucionalismo. Né? E daí, por exemplo, a referência à proposta de um institucionalismo denso, mais preocupado com o enraizamento cultural, social, político das instituições da América Latina, em contraposição ao mero transplante institucional. Então, essa é uma das advertências que eu achei muito instigantes para pensar uma agenda de pesquisa empírica em direito, especialmente a agenda de pesquisa empírica sobre como se dão as disputas sobre os significados dos textos jurídicos nos tribunais constitucionais. O segundo aspecto que me deixou muito encantado com o livro do professor Maurício Garcia é a proposta de pensar o papel do direito em contraposição às perspectivas marxista-liberal a partir dessa ambiguidade ou dessa tensão ou desse duplo papel do direito entre o instrumental e o simbólico, entre o reforço da dominação e a abertura para a emancipação social. Ora, se nós tomarmos então esses dois conjuntos de elementos que eu apenas aqui muito superficialmente referi, que estão muito desenvolvidos, com muita erudição, muito espírito criativo
no texto do professor Maurício Garcia, se nós tomarmos essas duas preocupações, a preocupação com o transplante institucional e de ideias, e, do outro lado, a preocupação em abandonar, por exemplo, como nós temos no Brasil, vários estudos contemporâneos a partir de Pachucanes, que se limitam simplesmente a denunciar o caráter de dominação do direito. Então, o que nos resta como intelectuais progressistas é simplesmente dizer: isto que está aí não nos serve, quem sabe um dia muda quando vem a nova crise financeira internacional. Uma espécie de pessimismo cultural de esquerda alavancado por Pachucanes. Agora, a propósito do livro é exatamente não se deixar enredar por isso. Há uma abertura para a esperança, em pensar, a partir da dimensão simbólica do direito, uma possível abertura para a emancipação. Mas, para isso tudo, é preciso renovar a pesquisa em direito. E acho que aí o desdobramento metodológico para a pesquisa desses dois conjuntos de elementos é particularmente importante para a realidade brasileira, pelo contexto brasileiro, de uma democracia muito recente, de um país que implementou também muito recentemente, nos anos 90, uma reforma do Estado que significou um novo desenho institucional, em parte alimentado por esta ideia de transplante institucional de agências, do figurino das agências reguladoras, de um Banco Central que não é independente de direito, mas é independente de fato, ou há uma certa divergência sobre se é ou não é mais recentemente, mas durante um período, pelo menos nos períodos posteriores ao plano real, funcionou de maneira independente. Um país que realizou a sua estabilidade econômica, portanto, garantiu, digamos, a reprodução do modelo econômico, a partir da estabilidade da moeda. E, em meio a todo esse furacão, que foi a redemocratização do país, em meio às tarefas complexas de lidar com a gestão macroeconômica do Brasil, houve um ator político que se destacou, inclusive para essas próprias tarefas de redemocratização e de estabilidade econômica, o Supremo Tribunal Federal. Não se pode pensar nem a redemocratização, por exemplo, o debate sobre a lei da anistia, nem se pode pensar a estabilidade econômica, que, aliás, ainda nem foi definitivamente julgada, porque está na DPF 165. O ministro da Fazenda no Brasil, Malan, dizia que no Brasil até o passado é incerto. É verdade, todos os planos heterodoxos de combate à inflação, plano cruzado, plano Collor 1, Collor 2, Bresser, Verão, ainda vão ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal. É a DPF 165. E isso nós estamos falando de dezenas de bilhões de reais que talvez tenham que ser pagos, inclusive, pelos bancos públicos aos consumidores. Ou seja, é um esqueleto jurídico que vem lá de trás. Então, o Supremo Tribunal Federal se tornou um ator político relevantíssimo. E passou a ser televisionado, ou seja, as decisões acontecem ao vivo na televisão, que também é algo extraordinário e não é usual em dinâmicas de tribunais constitucionais. Paralelamente a isso, dois movimentos aconteceram na academia. Em primeiro lugar, a invasão da teoria dos princípios. Quando eu me formei em 1995, não se discutia princípio jurídico. De repente, dos anos 2000 para cá, há uma avalanche de importação de teorias da moda, dos modismos, e modismos em geral é um alerta também que o livro do professor Maurício nos faz, cuidado com esses modismos. Dworkin, Alexi, enfim, aquilo que a gente poderia chamar de lato sensu de neoformalismo. E, no âmbito da academia também, novos centros de excelência que surgem, fora da USP, FGV, SEBRAP, Núcleo de Democracia do SEBRAP, Sociedade Brasileira de Direito Público, mais recentemente a Rede de Pesquisa Empírica em Direito, a partir da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, ou seja, outros núcleos de pesquisa começam a surgir e também se difunde a ideia de pesquisa empírica em direito, especialmente a pesquisa de decisões do Supremo Tribunal Federal. E os cientistas políticos começam a estudar as decisões do Supremo Tribunal, inclusive com métodos quantitativos.
Então, esse é o nosso contexto, que aqui, rapidamente, como eu posso esboçar. Nesse contexto, uma questão que eu traria para debate com o professor Maurício Garcia é a partir daqueles dois conjuntos de elementos. Tá? O alerta em relação ao transplante institucional e de ideias, que estão enraizadas em outros contextos culturais e políticos, especialmente europeus. E o segundo conjunto de elementos, que é o central da tese, que é pensar o direito entre dominação e emancipação, entre o instrumental e o simbólico. Quais seriam os desdobramentos que o senhor vê a partir da sua reflexão teórica para a pesquisa empírica em sociologia do direito, preocupada com jurisdição constitucional, já que essa pesquisa empírica também no seu livro é importante, é considerada importante para produzir uma boa teoria sociológica, que por sua vez é importante para que se produza uma boa teoria dogmática. Né? Então, quais seriam os desdobramentos metodológicos para essa agenda de pesquisa? Quer dizer, o que significa hoje, a partir da sua reflexão, fazer uma pesquisa empírica em direito? Tá? Tendo em vista algumas dificuldades que nós temos. Por exemplo, nós importamos instituições, importamos aqui no Brasil o Judicial Review dos Estados Unidos, mas de forma esquizofrênica importamos doutrina jurídica no plano cultural da Europa continental. Né? E quando importamos o Judicial Review, importamos pela metade sem o stare decisis, portanto sem um mecanismo de estabilidade constitucional. De modo que é interessante pensar a partir da provocação da dimensão simbólica, como algumas decisões recentes do Supremo Tribunal Federal, que ainda não tinham um valor vinculante para todos os juízes do Brasil, tinham dimensão apenas simbólica. Então, elas não tinham a pretensão de realmente vincular os juízes no Brasil, porque nós não tínhamos o stare decisis. Então, parece que é uma enorme agenda aí para pensar como funciona essa instituição importada dos Estados Unidos para o Brasil, que é um Judicial Review com controle de constitucionalidade, com poder descentralizado entre os juízes, mas sem esse mecanismo coercitivo, que seria o lado instrumental, que é a meta-regra do sistema que cria o precedente, cria o leading case. Então, nós não temos a noção de leading case no plano do direito instrumental. No entanto, todo mundo fica falando de leading case no Brasil. Temos algo que tenta chegar próximo, súmula vinculante, etc., mas não é o leading case, não é a meta-regra do sistema que nós importamos com o Rui Barbosa. Então, nós temos que pensar a eficácia do direito nesse ambiente de instituições que foram importadas pela metade para uma outra realidade que não era uma realidade americana. Tribunal, como brasileiro, que julga milhares de casos por ano. Também é uma segunda dificuldade. A primeira é a falta de noção de leading case. A terceira noção é uma que tem uma terceira dificuldade metodológica para esse estudo de jurisprudência no Brasil, é a alternância de regimes políticos. Isso tem sido muito reforçado nos escritos do ministro Barroso. Há uma tendência do Tribunal Constitucional brasileiro de interpretar a nova Constituição de 88 a partir da jurisprudência anterior, como se houvesse uma linearidade, uma espécie de idealismo jurídico, como se a evolução da jurisprudência fosse algo linear, uma mera evolução das ideias. Por exemplo, separação dos poderes. Há uma dificuldade em construir nova jurisprudência desvinculada da velha jurisprudência que foi feita no outro contexto político. Essa é a terceira dificuldade. A quarta dificuldade é o método de deliberação. Quando nós tentamos, em meio ao embate sobre qual é a interpretação do direito, a mais progressista ou a mais conservadora, qual é a que prevalece, há uma enorme dificuldade do pesquisador, do intelectual, em identificar o que está sendo decidido. Isso foi objeto de um trabalho do diretor aqui da escola, o professor Oscar Vilhena, um outro trabalho do Vigílio Afonso da Silva. Há um problema procedimental no Supremo Tribunal brasileiro. Cada ministro tem um voto per se. Não há duas teses em relação às quais parte da corte faz sua adesão e a outra parte não. Cada juiz é uma ilha, essa é a metáfora que se criou. Então é muito difícil entender, afinal de contas, o que está sendo decidido, o que está em jogo.
Essa é uma outra dificuldade. E a quinta dificuldade são as estratégias informais de decisão. E aí me parece que é onde a dimensão simbólica aparece de uma maneira muito interessante. Vou dar um exemplo que é um tanto tecnocrático, mas é a área que eu estudo, que é a regulação financeira, legitimidade democrática da regulação financeira. Houve uma série de casos em que o Supremo Tribunal Federal teve que lidar com situações claramente, formalmente inconstitucionais, mas que eram necessárias para manter a estabilidade econômica, principalmente durante a crise bancária de 95 no Brasil. O famoso caso do Proer e outros casos importantes. No debate sobre a liminar, há, em meio a uma grande tensão, um debate entre os ministros sobre se o sistema bancário vai ou não quebrar no Brasil, como estava acontecendo na Argentina. E, portanto, o dilema era um dilema que foi muito estudado no outro contexto do Plano Collor, no livro Direito e Democratização da Economia Brasileira, do professor Faria. Ou nós fazemos valer esta nova Constituição, com a separação dos poderes para valer, e aí nós temos que dizer que tudo isso que o Banco Central faz no Brasil é inconstitucional e, portanto, a economia entra em colapso, ou nós esquecemos a Constituição por um momento e deixamos o Banco Central trabalhar. Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal não lidou com isso de uma maneira cartesiana, clara. Na discussão sobre a liminar, há um enorme discurso no plano. Ou melhor, a decisão técnica é deixar o Banco Central trabalhar. Então, tudo que o Banco Central fez não está suspenso, deixa o Banco Central trabalhar para tirar o Brasil da crise. Mas, no plano simbólico, a declaração dos ministros é: isto é um absurdo, o Brasil é uma nova democracia, separação dos poderes, a ditadura já acabou, então é preciso respeitar o poder legislativo, o Banco Central, a tecnocracia não pode tomar os poderes do povo que está no parlamento. Então o Supremo Tribunal está dando uma lição de democracia ao Banco Central. Isso aconteceu na ADIM do Proer e do FGC, esses foram os termos do debate entre os ministros. Mas a decisão técnica, vinculante, instrumental, é deixa o Banco Central trabalhar. Então, me parece que essas questões que se colocam para um tribunal constitucional que tenta trabalhar, colocando em funcionamento uma maquinaria que foi importada do Atlântico Norte, em meio a um contexto de redemocratização, nos leva a essa série de dificuldades. Como nós podemos construir, em meio a tantos problemas metodológicos, algo que não seja ciência política positiva, como faz a academia americana, ou seja, reduzir a reflexão jurídica à ciência política empírica positiva, que se limitaria a simplesmente dizer que nós estamos ou não adaptando o rule of law ao chão brasileiro, como que é boa parte do pensamento institucionalista. Mas, por outro lado, como nós podemos pensar essa dimensão simbólica, instrumental, emancipatória e dominadora do Brasil, em meio a uma confusão tão grande que é esta maquinaria importada em pleno funcionamento, aos trancos e barrancos, em meio à crise econômica e à democratização do país. Então, essas eram as provocações que eu queria fazer, mais uma vez, dizendo da minha enorme honra em poder participar aqui desse evento. Bom, eu gostaria também de agradecer profundamente ao professor José Reinaldo. Eu vou seguir a ordem, deixar a professora depois terminar os trabalhos aqui, enfim, como anfitriã do nosso convidado. E dizer que é uma tremenda satisfação poder estar presente aqui, podendo discutir esse texto, que é um texto paradigmático, é um texto que é um dos pontos altos da produção latino-americana, do pensamento jurídico, um texto que marcou época e que certamente nessa nova edição também vai deixar traços muito importantes. Eu acho que é extremamente relevante, e o depoimento do professor Faria, eu acho que também joga um papel muito importante em situar os textos, tanto dele quanto do professor
Maurício, na medida em que o que nós encontramos, em primeiro lugar, são textos de uma apropriação muito consequente de um certo referencial que não é propriamente o nosso, que se desenvolve num contexto significativamente distinto daquele que é o contexto latino-americano, mas com uma maturidade muito grande já naquela época, nos anos 80 e nos anos 90, esses textos faziam uso de um certo instrumental teórico, trazendo para o nosso contexto, mas sem fazer esse mimetismo acrítico que, por vezes, costuma nortear a pesquisa entre nós. Então, eu acho que são textos que, em primeiro lugar, têm este grande mérito de realmente dialogar, não simplesmente de maneira subalterna, mas dialogar de maneira reflexiva e apropriativa com conceitos teóricos fundamentais para compreender a realidade jurídica e trazê-los para o horizonte latino-americano. E, em segundo lugar, eu acho que não se pode esquecer, são textos que têm também uma coragem muito grande, né? Situar esses textos é muito importante por causa disso. Eu acho que são textos que surgem num contexto institucional em que dizer estas coisas era efetivamente correr risco. Então, afrontar também, não só no plano acadêmico, mas no plano da própria ação política, a luta que se constrói no horizonte dessas discussões. Então, eu acho que os textos têm uma dimensão histórica, e no caso aqui, evidentemente, a gente vai centrar o foco da discussão no texto do professor Maurício, mas, enfim, é importante lembrar a força, inclusive agora cada vez mais simbólica, que esses textos carregam. Então, eles têm uma dimensão histórica, uma dimensão que marca, portanto, o pensamento latino-americano. Bom, a edição de 93 é uma edição, enfim, que teve este papel fundamental, que surge, como o professor Maurício mencionou, num contexto em que as instituições na América Latina ensejavam uma leitura preponderantemente pessimista, se não quase que exclusivamente pessimista, ou seja, enxergar no direito uma dimensão de dominação preponderante, né? E esse texto que vem agora a lume, esse texto, essa nova versão do livro, capta as nuances que a nossa história institucional e social obteve nesse período, ou seja, portanto, as mudanças que nós encontramos no plano das estruturas refletidas no âmbito dessa, digamos, essa semântica que tenta captar essa mudança. E eu acho que uma questão interessante a se notar está no subtítulo do texto. Ele mudou, e esse subtítulo não muda por acaso, é uma mudança significativa aqui, em termos teóricos, me parece, né? O subtítulo do texto original de 93 era Exame de Casos Colombianos, se não me falha a memória. E o que nós temos agora como subtítulo é Sociologia Política do Campo Jurídico na América Latina. E me parece que dois aspectos são muito importantes aqui, em termos teóricos, como relevo, para compreender esse novo projeto. Em primeiro lugar, um texto que, evidentemente, reflete a maturidade, enfim, a exuberância com a qual o professor Maurício transita por todos os diálogos que articulam tanto no contexto europeu como norte-americano e também na América Latina, enfim, numa condição que não é mais a condição de um jovem doutorando nos anos 90, é alguém que dialoga já com esses autores de uma maneira, num patamar de igualdade. Eu digo isso, inclusive, a partir do modo como ele é visto por alguns desses interlocutores, alguns dos quais eu conheço, e eu me refiro especialmente ao professor Giacomo Maia. Em todas as vezes que eu encontro, as referências que ele faz ao Maurício é uma coisa impressionante, enfim, efetivamente uma interlocução que é vista por um professor europeu como uma interlocução de igual estatura, que nos coloca, portanto, nessa produção latino-americana, num patamar de cada vez mais maturidade. Pois bem, sociologia política do campo jurídico. Ora, o que nós encontramos aqui, em certo sentido? De um lado, uma tendência da sociologia muito importante, que tem um acento francês, e não é por acaso que isso acontece, e a presença do professor Giacomo Maia aqui, obviamente, nessa linha de diálogo é muito clara, né, e ela aparece no subtítulo também, não só ele, evidentemente, mas como uma referência importante, e a noção de campo jurídico, ou seja, a visibilidade maior dada, me parece, a uma certa apropriação do Bourdieu, que nesse texto ganha uma leitura, que é isso que eu gostaria de enfatizar um pouco nessa minha fala, ganha uma leitura
extremamente frutífera que foge ao trivial. Então, eu acho, o texto é um texto, enfim, de uma elegância, como chamou a atenção o professor Jean Paul, de uma elegância enorme, é um texto que instiga discussões das mais variadas, é um texto, portanto, que tem uma riqueza e uma pluralidade de questões que, evidentemente, não se exaure, e não é o caso de ficar fazendo aqui simplesmente uma capitulação dessas questões. Eu gostaria de centrar o foco na questão do modo pelo qual, nessa nova edição, se maneja o conceito de campo jurídico. Enfim, esse é um conceito importante, me parece, para os propósitos do texto. A partir da noção de campo jurídico, eu acho que o professor Maurício tem a condição de transitar de maneira crítica, de um lado, a duas tendências que eu acho que são muito importantes no contexto latino-americano e que refletem um pouco, por vezes, certas apropriações acríticas que nós fazemos de modismos estrangeiros. De um lado, um certo formalismo muito recorrente, um formalismo que o Bourdieu critica muito, por exemplo, na Força do Direito, e que ele vai associar, por exemplo, a Kelsen, a Luhmann e assim por diante, que tendem, portanto, a encontrar o direito como um sistema, em certo sentido, apartado, um sistema que segue uma própria lógica. Evidentemente, a gente pode discutir essa interpretação do Bourdieu em relação ao Luhmann, por exemplo, ou outros autores, no que concerne a justiça que ele faz. Mas, de qualquer forma, a gente encontra aqui, claramente, uma vertente de enfoque do direito que tende a autonomizar o direito, digamos, de um engate mais efetivo com a realidade que em que ele se coloca. E, de outro lado, uma outra concepção que caminha na via inversa, de uma inspiração fortemente marxista e que foi preponderante no contexto brasileiro, na sociologia, durante muito tempo, que é de também enxergar, e como chamou a atenção o professor Jean Paul, em autores como Pachucanes, que, aliás, é referenciado em diversos momentos pelo professor Maurício, justamente para ilustrar essa questão ao longo do texto, de enxergar no direito simplesmente um reflexo quase que direto de um condicionamento social, portanto, tirando dele também a sua especialidade de um campo específico. Então, me parece que a apropriação do conceito de campo do Bourdieu é extremamente importante e estratégica, porque permite que, no primeiro momento, eu não enxergue o direito simplesmente como um sistema apartado de relações sociais, um sistema distanciado dessas relações, e, por outro lado, também algo que está totalmente dissolvido na sociedade e que reflete diretamente condicionamentos, no mais das vezes econômicos ou políticos, na sua configuração, e, portanto, nos deixando sem capacidade de um posicionamento crítico em relação a isso. Então, o uso da noção de campo me parece extremamente interessante nesse contexto, porque ela permite, justamente, que, aliás, como o faz o próprio Bourdieu nesses textos de 86, preservar, de um lado, a especificidade e a racionalidade interna do campo jurídico, sem, com isso, apartar essa racionalidade do contexto social. E daí nós chegamos justamente nessa questão que o professor Jean Paul sublinhou muito bem, e que o professor Maurício exercita de maneira extremamente consequente no texto, que é justamente mostrar o quanto uma abordagem dogmática do direito tem que se conciliar também com a abordagem sociológica, ou seja, guardando a especificidade da racionalidade interna do campo e, ao mesmo tempo, mostrando que esse campo se engata a uma realidade social mais ampla. Mas o que me parece fundamental no texto e na apropriação que o professor Maurício faz disso é a subversão que ele faz da leitura do Bourdieu. Eu acho que há uma tendência na perspectiva do Bourdieu que decorre da própria insistência que o Bourdieu sempre colocou na ideia de reprodução social, de enxergar no direito, e me parece que isso é um pouco, inclusive, a visão preponderante do próprio autor, de enxergar no direito muito mais um instrumento de dominação, e era um pouco a leitura que aparecia no texto de 93, e que agora começa a ceder espaço para uma leitura que vê no campo jurídico a possibilidade de emancipação ou de uma postura progressista. E isto me parece a expressão justamente do potencial heurístico dessa leitura de um latino-americano sobre um texto de um autor canônico europeu. Ou seja, se de um lado a gente vai encontrar uma leitura preponderante na própria França, que enxerga no Bourdieu um autor que vê no direito essencialmente uma dimensão de reprodução social, de dominação e assim por diante, insistindo nesse fato, o professor Maurício tem a condição de, subvertendo essa leitura, mostrar o potencial de emancipação que se constrói internamente no próprio campo jurídico. Então, eu acho que essa questão me parece extremamente interessante. Eu acho que cabe, de fato, sublinhar isso, para mostrar justamente o quanto, com textos como este, o nosso debate adquire uma maturidade teórica efetivamente invejável. Enfim, no que concerne, portanto, tendo isso como horizonte, uma questão que me parece interessante notar, ou seja, já que a gente
pensa uma sociologia política do campo jurídico na América Latina? Algo que me ocorre é o que papel joga essa ilúsio que o Bourdieu trabalha na construção do campo jurídico nessa dimensão, digamos, emancipatória ou progressista que o direito pode vir a adquirir no nosso contexto. Em que medida isso pode ser mapeável no nosso contexto social a partir dessa noção? Uma primeira pergunta, né? E uma segunda colocação que eu gostaria de fazer, eu acho que também o texto aponta algo muito importante, que enfim, mudanças institucionais significativas que não podem ser desconsideradas. A gente tem por vezes, a tendência de fazer uma abordagem do direito da sociedade no Brasil que parece congelar um certo quadro de patrimonialismo, de autoritarismo, e que se torna, portanto, uma leitura cega às nuances e às inquestionáveis aquisições institucionais, inclusive, que o país e o contexto latino-americano adquire ao longo do tempo. E o texto é atento a isto, né? Então, nesse interstício de 20 anos, percebe-se mudanças importantes, processos, ainda que claudicantes, mas processos de afirmação de uma certa densidade democrática, enfim, processos de luta social que ganham cada vez mais expressão com a emergência de movimentos sociais importantes. E eu me lembro que agora, na chegada aqui, eu vi o professor Maurício mencionando que ele estava fechando, se não me engano, um editorial, uma matéria, sobre a questão de uma questão que é muito comum ao contexto latino-americano, que tem similaridades muito fortes no contexto colombiano e brasileiro, que é a questão indígena. E é curioso notar o quanto, por exemplo, a gente percebe nesse período que medeia entre 93 e a atualidade, a emergência, por exemplo, no Brasil, de atores sociais absolutamente inusitados, como, por exemplo, os povos indígenas. E eu gostaria de perguntar se a gente poderia enxergar, no contexto colombiano, até fazendo alusão a um autor com o qual o professor Maurício, apesar de certas divergências, tem uma afinidade importante, que é o professor Boaventura, se é possível encontrar no contexto colombiano a atuação desse movimento social dos indígenas como uma expressão de uma espécie de globalismo contra-hegemônico, em que medida esse uso emancipatório do direito se expressa a partir do movimento especificamente trabalhado por esse segmento. Enfim, espero não ter falado muito rápido, mas é um pouco a minha tendência, sobretudo quando eu tenho há pouco tempo para se expressar. Enfim, e diante da miríade de questões que esse texto enseja, enfim, eu quis concentrar um pouco apenas nesse ponto, agradecendo mais uma vez a oportunidade, dizendo que é uma satisfação e uma honra enorme poder estar presente com meus professores e meus colegas, e diante de um professor que sempre foi um parâmetro na pesquisa aqui na América Latina e que eu ainda não tinha tido a oportunidade de conhecer pessoalmente. Muito obrigado. Bom, em primeiro lugar, apesar de ser da casa, gostaria de agradecer o convite feito pelo Zé Reinaldo para participar de uma mesa como essa, com os colegas, com o professor Faria e, principalmente, na discussão do trabalho do professor Maurício, que, na minha construção ou educação na ciência política, influenciada pela sociologia do direito, sempre foi alguém que iluminou e que hoje, principalmente, me fez reler os meus últimos trabalhos e principalmente as minhas pesquisas com outros olhos. Então, ao ver aqui a segunda edição e olhando para o percurso que eu fiz, formada pelo institucionalismo e neo-institucionalismo do Departamento de Ciência Política da USP, e procurando entender as instituições e o funcionamento das instituições jurídicas e do modelo institucional brasileiro, como é que eu cheguei nesse momento, utilizando um arcabouço aí, que é um arcabouço muito mais da psicologia comportamental e da economia comportamental, para entender por que as pessoas cumprem a lei e qual é a reação da população frente a esse modelo institucional. E rever os meus trabalhos a partir dessa obra do professor Maurício
me faz colocar algumas questões importantes, principalmente no que diz respeito ao modelo da norma jurídica e ao modelo ou às pretensões da norma jurídica. E aí, a partir da fala do professor Faria aqui, eu me lembrei de um texto que eu usei muito e ainda uso nas minhas aulas de política e instituições brasileiras aqui nessa escola, que é um texto em que ele discute com a professora Marilena Chauí, logo após a promulgação da Constituição Federal de 88, as visões diferentes, de um lado, a questão da governabilidade, e o fato de que a Assembleia Constituinte no Brasil tinha simplesmente desprezado o anteprojeto Afonso Arinos e as consequências desse desprezo, e, de outro lado, a argumentação da professora Marilena Chauí num grande entusiasmo sobre os movimentos sociais e o papel que os movimentos sociais teriam nesse processo pós-1988. E o que a gente vê, e aí, fazendo a comparação com o trabalho do professor Maurício, é exatamente a desestruturação dos movimentos sociais, e que, de alguma maneira, tem a ver com também com esse modelo institucional, ou modelo institucional fundado pela Constituição de 88, essa Constituição que o próprio Maurício chama, dentro dos modelos de constituições latino-americanas, como de aspiração de uma vida melhor para o futuro, e de uma grande crítica à situação presente. E como isso, a longo prazo, um dos riscos é exatamente essa desmobilização dos movimentos sociais, na medida em que captura um militantismo constitucional que é muito pouco agregado, ou que circula na sociedade como um movimento social em busca de um determinado programa ou projeto de Estado e de sociedade. E quando a gente olha especificamente como é que isso se reverte 20 anos depois da publicação do seu livro, e 25 anos ou um pouco mais aí da Constituição Federal de 88. E como é que essas pessoas se relacionam, então, com essas instituições e com essas regras e com essa norma. E aí é que entra um pouco, quer dizer, as pesquisas que eu tenho feito na ideia de identificar quais são as motivações que levam o cidadão a pertencer a essa sociedade e, portanto, a reconhecer a legitimidade, a legalidade ou a autoridade do Estado de Direito ou do Estado e da democracia enquanto valor. As minhas pesquisas, e principalmente a pesquisa que envolve o índice de percepção do cumprimento da lei, ele vai olhar esse comportamento do cidadão frente às instituições a partir de 4 indicadores. Um indicador de moralidade, ou seja, um indicador de valor, e como é que o cidadão valora comportamentos sociais. Um indicador de controle social, ou seja, como é que o cidadão avalia o comportamento social do outro e não dele mesmo. Um indicador de comportamento, que é a avaliação do seu próprio comportamento ou a percepção do seu próprio comportamento. E, por último, um avaliador de instrumentalidade, que diz respeito à capacidade, ou o que a gente poderia chamar, dentro de uma lógica talvez positivista, da capacidade do direito orientar ou organizar condutas. Ou seja, a chance do cidadão ser efetivamente punido quando comete algum ato contrário às regras ou às normas. E o que mais chama a atenção, e essa semana especialmente quando a gente publica um relatório, quer dizer, é o fato de que, no caso do Brasil,
especialmente, o que mais, o principal, talvez que eu pudesse chamar de valor simbólico do direito, ele se dá via controle social. Ou seja, o que define o comportamento das pessoas não é a capacidade do Estado de punir, não é necessariamente a relação direta com o valor pelo qual o cidadão olha a regra, se ele concorda ou não com a regra, e nem pelo seu próprio comportamento, mas é como ele vai ser avaliado dentro das suas relações sociais, e principalmente dentro das suas relações de amizade ou nos círculos em que ele circula socialmente, e que não necessariamente estão ligados à vida profissional e muito pouco à vida familiar. Então, e aí é a pergunta que eu faço, quer dizer, se a gente poderia garantir a esse valor simbólico do direito, no caso de sociedades onde as regras ou a institucionalização ela varia muito de acordo, muitas vezes, com a interpretação do próprio direito que é produzido de cortes constitucionais, ou da judicialização do direito decorrente dessa Constituição, mas que garante a norma interpretações muito diversas e interpretações que eu posso dizer ad hoc no que diz respeito principalmente à implementação de políticas públicas. O principal, enfim, a principal, o valor simbólico do direito ele é dado hoje em dia pelas relações sociais e não mais pela capacidade institucional nem de organizar ou controlar ou de alguma forma organizar os comportamentos sociais, mas sim de como isso é reconhecido dentro dos círculos sociais. E aí, pensando nesse mundo onde as sociedades se globalizaram, mas os estados não se globalizaram, porque eles continuam sendo o principal polo e a principal fonte desses direitos, como é que você perde completamente a capacidade de delimitar essas redes sociais? E isso claramente é uma forma da gente poder explicar os movimentos sociais que ocorrem num nível global, porém sem, de novo, um projeto de governo e sem um projeto de sociedade, porque as lutas continuam sendo lutas que, de alguma forma, estão definidas territorialmente por parte de um Estado nacional, que, se não é o modelo que a professora Elisa Reis estava falando, ele continua sendo, dentro da nossa perspectiva e dentro do nosso parâmetro, a forma de produção do direito. Então, a minha fala aqui hoje é bem curta, mas eu gostaria de agradecer, porque eu lendo o seu trabalho, também estou transformando a forma como eu estou produzindo pesquisa e como esses mecanismos, e principalmente essa metodologia, que é uma metodologia que vem da economia experimental, pode nos ajudar a entender o valor simbólico do direito e como a gente transfere esse valor que não está mais, talvez não esteja mais no Estado, mas esteja principalmente na forma como as pessoas constroem as suas relações sociais. Era isso, muito obrigada. Bom, como anfitriã, eu vou devolver a palavra ao professor Maurício. A gente aí não tem muito tempo, mas acho que dá para abrir
para uma pequeníssima rodada para uma pergunta, segundo o professor Zé Reinaldo. Primeiro, no, yo quisiera decir lo que siento. En muy pocas oportunidades me he sentido yo tan elogiado como en esta. Y esto para mí es una especie de paradoja, porque yo en este texto, sobre todo en la introducción de este texto, digamos, doy fe o doy testimonio del choque que para mí fue leer la primera edición. Yo no lo digo ahí, pero a mis amigos se los cuento. Yo tuve en los últimos 2 años 2 experiencias de llamado a la humildad muy fuertes. Una es la muerte de un gran amigo, un colega mío, también magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, que se llamaba Juan Jaramillo, y que, digamos, me mostró un poco a mí lo efímero que es la vida, y que es la vida también de los intelectuales y de los intelectuales como él. Y para mí eso fue un gran golpe y una gran lección de humildad. Y segundo, la hechura de este texto. Y yo lo digo en el prólogo. Uno tiene la vida de los intelectuales y la vida de todos los seres humanos es demasiado corta para entender grandes transformaciones y para poder captar las dinámicas tan complejas que ocurren en esa relación tan difícil que es la relación entre el Estado, el derecho y la sociedad. Y digamos, leer un texto que uno ha escrito 20 años antes es realmente una lección enorme para ser menos asertivo, menos dogmático, más dubitativo, para escribir de manera más tentativa y digamos más histórica y más ligada al momento. Nietzsche decía que uno escribe con las entrañas y digamos, que la escritura es en buena parte la expresión del cuerpo que uno tiene. Yo no iría tan lejos, pero diría que es la expresión del contexto minúsculo en el cual uno vive. Entonces yo quisiera agradecer a los 4 colegas. Para mí es una experiencia muy importante. Yo he aprendido mucho, lo decía antes cuando hablaba del profesor Faría, para mí fue un referente fundamental. Quizás el único libro realmente conectado con lo que yo quería escribir en América Latina era el del profesor Faría, más que los textos de Boaventura, porque Boaventura tenía otro propósito y otra intención. Entonces yo agradezco mucho estos comentarios. Hay 2 preguntas que están aquí que no sé si puedo responder o quieres hacer una. No, las dos preguntas tienen que ver con la del profesor Jean-Paul, que es un tema que a mí me interesa mucho. Yo en otros textos me intereso por el tema de la cultura ciudadana, lo mismo que Luciana, el tema de la cultura del incumplimiento de reglas en América Latina. Y yo creo que este es un tema, primero, viejísimo, que viene desde la colonia y que tiene mucho que ver con algo que el profesor Orlando dijo, si no estoy mal, que es el tema de la esquizofrenia, o el profesor Jean-Paul, el tema de la esquizofrenia. Desde el encuentro de Hernán Cortés con Moctezuma en México, América Latina vive en una esquizofrenia permanente entre los ideales, los propósitos, las normas, las constituciones, los fines de un lado, y de otro lado las prácticas, las costumbres, lo que se puede hacer, lo necesario, etcétera, etcétera. Y en el derecho hay un sincretismo, como lo hay en la arquitectura, como lo hay en el arte. Nosotros no fuimos como quizás fue el norte de América con la colonización inglesa. Nosotros no fuimos el resultado de un traslado de una cultura de un territorio a otro.
No, nosotros somos el resultado de una cultura que quiso trasladarse y que aquí se encontró con otra cultura enorme, y esas dos culturas chocaron, una venció militarmente, pero la otra nunca murió, y lo que terminó fue una especie de sincretismo y de híbrido tremendo entre esas dos cosas. Y yo creo que la eficacia simbólica es un mecanismo intelectual, conceptual, teórico, que ayuda a comprender en qué medida el derecho alivia esa esquizofrenia. Sin la eficacia, si el derecho no tuviera la eficacia simbólica, esa esquizofrenia terminaría en uno de los dos polos, es decir, mejor dicho, la esquizofrenia sería resuelta y la realidad social terminaría siendo una realidad en donde el derecho domina tal cual el derecho es la realidad social, y entonces tendríamos revoluciones en toda América Latina y las constituciones realmente se aplicarían tal como son y habría revoluciones sociales por todas partes, pero eso no es posible porque las élites no lo permiten, por desgracia. O tendríamos una situación en donde el derecho no serviría para nada, sería una mera ilusión, sería una mera retórica que no serviría para nada. Y yo creo que en las facultades de derecho tenemos que entender esa capacidad del derecho para mantener la esquizofrenia y para entender que el derecho tiene una energía jalonadora hacia un punto, pero al mismo tiempo choca con unas estructuras que le impiden que esa pretensión jalonadora se vuelva realidad. Y entonces yo creo que en las facultades de derecho, cuando enseñamos el derecho, o en sociología jurídica, tenemos que evitar dos extremos. Un extremo es considerar que el derecho es una mera ilusión y que no sirve para nada y que todo se entiende simplemente desde el punto de vista de las condiciones materiales, que es un poco la visión marxista, en donde el derecho es inocuo, el derecho es inútil. Y la otra, la visión, digamos, liberal, que supone que el derecho es una varita mágica y que basta con producir nuevas normas para que la realidad inmediatamente cambie. Ni lo uno ni lo otro. Y esa es la complejidad de la sociología jurídica, y es que el derecho está un poco en las dos, en ese mundo intermedio entre las ilusiones y las realidades, y a veces el derecho logra a través de sus contenidos jalonar de cierta manera la realidad, y a veces no lo logra y pierde la batalla, pero el derecho es una batalla, el derecho es algo en acción. Y eso a lo que nos conduce es a evitar el instrumentalismo en el derecho, la idea de que el derecho es como una herramienta que interviene en una realidad social que le es externa y que simplemente opera en esa realidad o no opera. No, el derecho hace parte de esa realidad social y el derecho es modificado por esa realidad social y el derecho modifica esa realidad social de tal manera que el derecho no es un factor externo, sino que hace parte de una visión constitutiva de esa realidad social. Y lo otro, pues, que en parte tiene que ver con lo que acabo de decir, es lo que el profesor Orlando acaba de señalar sobre la ilusión y sobre el ilusio de Bourdieu. Eso es inevitable. Digamos, hay que evitar también la idea de que quienes luchan desde el punto de vista de la eficacia simbólica son los que ven el derecho real y verdadero y los otros están en el mundo ilusorio. Todos estamos en el mundo ilusorio o en el mundo verdadero, no sé. Pero todos luchamos en ese mundo constitutivo. Los movimientos sociales que luchan por defender los derechos de los indígenas también están en un mundo ilusorio y verdadero, tratando de encaminar sus luchas por el lado que ellos creen, y luchan con otros que están en condiciones similares. Entonces, aquí no se trata de decir, digamos, esto es lo menos maniqueísta posible. Aquí no estamos en un mundo verdadero y falso, o positivo y negativo, o bueno y malo. No, esto es una lucha social y el derecho es un instrumento de esa lucha. José. E inclusive alguns têm aula e assim por diante. Então eu vou só encerrar. Na verdade, isso funcionou talvez realmente como o que a gente chama de seminário, que é um lugar onde a gente semeia as ideias e, portanto, acho que a gente vai colher esses frutos mais para frente. Eu gostaria então outra vez, em meu nome pessoal, em nome da
do Centro de Pesquisa Jurídica Aplicada da Escola de Direito. Agradecer a presença de todos, todos meus queridos amigos que fizeram um enorme sacrifício, eu sei, de estar aqui, inclusive o professor Maurício, como eu disse, que atravessou meio continente, ou um continente inteiro, para estar aqui com a gente hoje. Muito obrigado a todos, de verdade, de coração, muito obrigado aos presentes e boa continuação a todos. Você quer falar, Maurício? Diga. Lo más obvio de todo. Y lo más obvio de todo, la razón un poco por la cual yo estoy aquí, es por mi amistad fraterna con José Reinaldo y por la enorme admiración y cariño y aprecio que le tengo. Muchas gracias.